Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 9 de junho de 2025. E nesse horário, nós estamos realizando nosso painel espírita sobre dependência química. Hoje é a segunda palestra do painel. Tivemos a primeira, dia 2, agora teremos a segunda. E o tema de hoje é pensamentos obsessivos e a relação com a dependência química. Quem vem estar conosco para fazer a nossa palestra é o nosso irmão Walter de Lima, que gentilmente aceitou o nosso convite. E nós ficamos muito agradecidos, Walter, por você estar aqui conosco, para conversar Eu sobre esse também. tema delicado, né, e tão importante que é a dependência química. Mas antes de nós iniciarmos, eu vou pedir para a nossa irmã Carmen Matos fazer uma pequena leitura de um preparo e a prece de abertura, e depois eu passo a palavra para o Walter. E, Walter, você tem até 7h30, tá? Para fazer Ótimo. reflexões. Pode falar, Carmen. Boa noite a todos. E Boa o noite. preparo é desse livrinho aqui, Ânimo, de Lorival Lopes. E nós abrimos aqui na lição que tem como título Aumentar a Fé. E ele nos diz assim: aumenta a tua fé. A fé aglutina as forças do espírito e remove montanhas, como ensinou Jesus. Quem a ela se entrega faz da vida de enganos uma vida de certezas e converte a angústia em alívio. Por isso, abandona o que for medo, ira ou paixão. Olha-te com simpatia e desperta as tuas forças. Ativa e põe em execução o que tens de mais positivo e correto e remove as tuas montanhas de contrariedade. Sempre que necessário, afirma-te com qualidades ideais, paz e esperança, que eles, uma vez chamados, brotam e te fazem bem. Os reservatórios da providência divina se abrem para os que usam as torneiras da fé. Então, estamos aqui mais uma vez reunidos, que possamos aumentar a nossa fé, ter essa crença, essa certeza de que a providência divina nos dará aquilo que nós precisamos de força e coragem. Abençoe e envolva para que ele possa nos ajudar, mais uma vez, a compreensão desse evangelho divino do nosso Mestre Jesus. Abençoa a todos aqui presentes e que possamos ter uma noite de muito aprendizado, de muito estudo. Graças a Deus. Graças a Graças a Deus. meu irmão Walter, a palavra está com você, tá? Você tem Então, como até 7h30 para fazer suas reflexões. Que Deus te abençoe e tá. continue a abençoar a todos nós. Então tá. Deixa eu ver se dá certo. Obrigado pelo convite, né, de estar aqui com vocês, uma alegria muito grande. E deixa eu ver se eu compartilho aqui. Se... Deu certo? Está aparecendo. Estão vendo? Clica 2 vezes para entrar no modo tela cheia. Você tem que clicar agora 2 vezes. A mensagem que apareceu aqui. Deixa eu ver. Apareceu. Agora você, do teu PPS, tem que ampliar. Lá embaixo, à direita, você tem um, Ah, sim. né? Tem um caderninho ali. Tem uma tacinha e um caderninho. Deixa eu ver. Isso. Aí você clica aí. Aqui. É aqui embaixo, à direita embaixo, tem um caderninho e uma tacinha. Clica aí no caderninho. Peraí. Tem um íconezinho lá embaixo. Seria esse aqui, né? O outro do lado, o caderninho. Do lado da tacinha. Isso. Clica aí. Agora está indo. Vamos esperar que vai abrir aqui para gente. Para gente ainda não abriu. Para mim também ainda não. Abriu agora. Abriu? Abriu. Pode Tá, começar. então.
Então tá. Pensamentos obsessivos, né, a relação com a dependência química. Então a doutrina espírita vem nos trazer essa advertência, né, esse cuidado que nós devemos ter com o pensamento. Leon Denis, no livro Problema do Ser, do Destino, ele nos diz, né, que é através do pensamento, as potências da alma, né, que é a vontade, a consciência, o livre-arbítrio, o pensamento, quarto, a disciplina, o amor e a dor. Então é uma potência da alma que nós... E nos diz, né, Emmanuel, no livro de respostas, pensamento é vida, vida é criação. E criação vem do desejo. O desejo, ele é semente. Semente plantada no terreno da ação traz o fruto que lhe corresponde. Toda semente produz e a escolha é nossa. Então nós temos essa oportunidade de nós escolhermos, né, o que nós estamos pensando, né, os nossos pensamentos nos trazem alegria, nos trazem esperança, ou nos deprime, né, nos trazem o desânimo. E os espíritos sabem disso, né, das nossas necessidades. E nesse livro, né, que a Carmen leu, de ânimo, né, é o que eles nos dizem todos os dias: tenham bom ânimo, né, não desistam, se envolvam, né, nas leituras, nos bons pensamentos, na prece, aquilo que Jesus dizia: orai e vigiai. E nos domínios da mediunidade, Chico Xavier, né, André Luiz diz que pensar é criar. E toda a criação tem vida e movimento, ainda que ligeiros, impondo responsabilidade à consciência que a manifesta. Né? Então nós somos os responsáveis. Tudo começa pelo pensamento. Quando vamos construir um prédio, né, nos vem à mente o pensamento. Então as nossas alegrias, as nossas felicidades, né, tudo começa pelo nosso pensamento. E eu fui trazendo umas imagens, né, para nós entendermos a influência do pensamento. Às vezes nós não compreendemos que a obsessão ela é tão sutil que a gente não percebe, né? Às vezes a gente tem o pensamento: hoje eu vou à casa espírita. Aí vem uma outra voz, né, de um espírito que não quer o nosso crescimento, que não quer a nossa alegria, nos diz: não, fica em casa, hoje não, hoje está frio, hoje está chovendo, né? Fica em casa, né? Fica em casa, assiste alguma coisa. E é tão sutil que às vezes a gente não percebe. Então, desse modo, nossos pensamentos geram nossos atos. E os nossos atos geram também pensamento nos outros. Né? Isso é André Luiz que está nos dizendo. Então, tem dias que a gente sente assim. Né? Nós estamos, parece que tem uma nuvem pesada, né, em cima da gente. E os nossos pensamentos, né, conduzem os nossos atos e o nosso dia. Né? O que nós estamos pensando? Né? Pensamentos positivos, né? Quando nós lemos um livro ali, nós temos a opção de nos melhorarmos, né? Darmos uma diretriz, né, edificante aos nossos pensamentos, aos nossos atos. Quando nós estamos lendo Joana de Ângeles, né, nós estamos passando a conhecer os pensamentos de Joana de Ângeles. Estamos entrando na energia de Joana, assim como quando lemos Leon Denis, Kardec, né, nós conhecemos o pensamento e entramos na energia desses espíritos e passamos a conduzir aí os bons pensamentos, né, embora venham aquelas influências sutis, né, vão nos dizendo: não, não vai, não, nós vamos. Né, nós temos já a determinação, porque sabemos que é isso que vai nos fazer bem. Então, todo espírito é responsável pela energia que emana. Urgente, pois, a autodisciplina de pensamentos e atitudes, bem como a renovação moral, a fim de que não sejamos nem objeto e nem a fonte de um processo obsessivo. Né? Então, os espíritos, eles vêm explorar em nós, explorar aquilo que a gente já possui, né? As nossas fraquezas. Por isso que Jesus nos recomendou, né, conhecendo as nossas fragilidades. Vocês estarão no mundo de provas e expiações, né? Então, vigiai e orai. Né? O vigiar é constante. E orar é nós buscarmos
o apoio, o amparo dessa espiritualidade maior que estão sempre ao nosso lado, né? Sempre nos motivando, sempre nos conduzindo, né? Os espíritos amigos sempre nos tem aqui no Problema do Ser, né, que Leon Denis nos diz assim: bela entre todas a missão dos espíritos de luz. Eles descem dos espaços celestes para trazer à humanidade os tesouros da sua ciência, da sua sabedoria, do seu amor. Sua tarefa é um sacrifício constante, pois o contato com os mundos materiais lhe é penoso, mas eles afrontam todos os sofrimentos por devotamento a seus protegidos, a fim de assisti-los em suas provas e derramar em seus corações intuições boas e firmes, né? Então, somos assistidos, somos amparados, mas temos que, né, fazer a nossa parte, nós temos que buscar, né, esses pensamentos bons. O livro Pensamento, né, de Rodrigo Félix, nos diz: os pensamentos bons lhes impõem luminosidade e vibrações elevadas, que causam conforto e sensação de bem-estar às pessoas sob a sua influência, né? Então, quando nós estamos lendo um livro, quando nós estamos fazendo uma oração, quando nós estamos assistindo, né, um filme, uma palestra, é justamente essa vibração que nós estamos sentindo, né, que emana de cada um de nós, né? Por quê? Porque nós estamos abrindo as portas, estamos receptivos, né, à espiritualidade. E o contrário, né, os pensamentos maus provocam alterações vibratórias contrárias às citadas acima. Os fluidos ficam escuros e a sua ação provoca mal-estar físico e psíquico, né? Então, às vezes, nós dizemos: pô, eu estava tão bem, estava me sentindo tão bem, de repente senti, né, essa energia, esse mal-estar, esse embrulho no estômago, né, esse aperto, essa irritação, né, às vezes pela luz, né, que o trabalhador emana, às vezes, né, no local que vai, né, que passa, e alguém, algum desencarnado, pede ajuda, às vezes não quer nem prejudicar, né, mas a simples presença enferma, né, nos causa tudo isso. Então, nós temos o livre-arbítrio, né, essa potência da alma de escolher, né, nós queremos essa luz, essa energia, né, ou nos envolvemos com esses pensamentos, mas nós podemos mudar. E na questão 459, nessa famosa questão que Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Né? Então, né, nesse desenho aqui, nessa imagem aqui, nós podemos ver, né, eles vão influenciar, né, estão sempre nos influenciando, né, muito mais do que imaginais, pois bastante frequências são eles que vos dirigem, né? Então, quando eu vi essa questão, eu sempre pensava de uma forma negativa, né? Eles estão nos conduzindo, mas nós hoje passamos a compreender, pelo menos eu, né, eu passo a ver, poxa, como esses espíritos amigos e amorosos conduzem as nossas vidas, como eles nos assistem, né? Quantos exemplos nós temos, recebemos no nosso dia a dia, que recebemos o amparo espiritual, recebemos a intuição, a inspiração, é numa palavra amiga, né? É ouvindo alguém, é recebendo essa intuição para ajudar alguém. Às vezes é aquele abraço amigo. Então, eles estão influenciando, né? Mas quem são aqueles que estão nos influenciando? Né? São aqueles que pensam como nós, né? A influência dos espíritos em nosso pensamento é diuturna, pois convivem conosco no nosso dia a dia, né? Por isso, vigiai e orai, né? Nós somos médiuns, trabalhadores, 24 horas por dia, né? Nós precisamos ter muito cuidado. Ah, nesse livro, Estudando o Livro dos Espíritos, que é do CELD do Rio de Janeiro, né? Que eles estudam lá, daí a importância que devemos dar à vigilância dos nossos atos, pautando a nossa vida sempre no bem, retirando deles a chance de nos prejudicar. Devemos ter a vigilância no nosso ato, pautando a nossa vida, né? No livro Leis Morais nos diz que a melhor oração é a nossa conduta, né? Como nós estamos vivendo no dia a dia,
E, Rose, eu não estou enxergando ninguém aqui. Se alguém quiser falar, né, alguma coisa, vocês fiquem à vontade. Como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Né? Nós recebemos essa interferência, né? Vamos à casa espírita? Não. O outro, não, não vai. Né? Vem essa influência. Vamos ler um livro espírita, vamos ler um livro edificante. Não, né? Vai ver futebol, vai ver outra coisa. Então, nós temos que ver quais são os pensamentos nossos. Quando um pensamento vos é sugerido, tenha a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Né? Nessa foto aqui, tem um filmezinho, né, no YouTube, deve ter 4 vídeos, né, de 10 a 15 minutos cada um, e o nome desse filmezinho é Sozinho, é uma pergunta, sozinho, né, que esse rapaz chega em casa, está sozinho, fim de semana, chega, estou sozinho, né, estou sozinho em casa, né, não, a mulher saiu, os filhos não estão, né, então eu vou assistir alguma coisa, e aí começa a vir o sugestionamento, né, do obsessor, diz, vamos tomar uma cerveja, né, vamos beber algo, vamos beber alguma coisa, e aí o filme, né, sozinho, nós não estamos sozinhos, né, então é tão sutil que às vezes nós não percebemos, né, esse convite, né. E como distinguir se um pensamento procede de um bom ou do mau espírito? Né? Hoje nós compreendemos, né? Os bons somente nos aconselham o bem. Estudai o caso, os bons, só o bem vos aconselho. Compete-vos discernir. Né? Nessa imagem aqui, né, o que os obsessores fazem. Né? Eles não querem o nosso crescimento, não querem a felicidade dos outros. Né? Então eles, né, nessa imagem, não, olha para lá, olha o invisível. Por isso que os espíritos dizem, vamos cuidar dos invisíveis da sociedade, né, esses que estão afastados, né, da ajuda, do amparo. Pode o homem livrar-se da influência dos bons espíritos, dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Né, então, nessa cena aqui também estamos vendo, né, o obsessor, né, porque ele emana na espiritualidade, eles querem continuar mantendo esse vício, né, e através do encarnado, né, desejando que o encarnado beba para que eles possam, né, pegar esses fluidos, né, é como se fosse um canudinho para eles. Pode o homem livrar-se da influência dos espíritos? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Né? Então, é uma atitude nossa. Né? Então, quando nós estamos com esse desejo, né, de fazer o bem, de amparar, quais são os espíritos que estão ao nosso lado? Né? Nós estamos estudando, estamos planejando um trabalho, né? Estamos pensando em ajudar alguém, né? São esses espíritos amigos e amorosos. Então, eles exploram em nós, né? Às vezes nós colocamos a culpa neles, mas eles só exploram em nós aquilo que nós já possuímos, né? A nossa vontade. Estudando o livro dos Espíritos, Djalma ainda diz: o homem precisa estar em constante vigilância, não deixando nenhuma brecha que possa permitir a presença deles. Né? Então, aqui nessa imagem também nos mostra, né? Quando nós abrimos um livro, quando nós estamos buscando alimentar o nosso espírito, né? Com coisas boas, com palavras edificantes, né? Muitas vezes indo à casa espírita, tomando remédio pelo ouvido, né? Ouvindo a palestra, ouvindo as boas palavras, a boa inspiração, né? Isso nos fortalece. Então, isso acaba afastando, né? Quando pedem se os espíritos influenciam nossas vidas, né? Tem um caso que nos mostra o quanto eles influenciam. Né? Tinha um rapaz que ele cortava cabelo,
né? Ele era cabeleireiro, e chegou um rapaz com ele e foi cortar cabelo. Mas quando o rapaz chegou, ele ouviu uma voz que disse: não cobra dele hoje. Ele olhou, não. Disse: não, mas é o meu trabalho, né? Eu preciso, é a minha renda, era a minha sustentação. E a voz novamente mais firme diz: não cobra dele, só hoje, não cobra dele. E aí ele veio, sentou, cortou o cabelo do rapaz e, e deu a comanda. Quando o rapaz foi lá pagar na caixa, estava a cortesia. E ele não pagou nada e foi embora. Passou 45 dias, ele voltou ao cabeleireiro e pediu para o cabeleireiro por que aquele dia ele não havia cobrado ele. E o cabeleireiro disse: não, é que veio uma voz aqui do meu lado, né, de um espírito amigo, e disse: não cobra dele hoje. Daí o rapaz começou a chorar, se emocionou e contou que naquele dia ele tinha somente R$ 30, que era o suficiente para cortar o cabelo. Mas que a esposa disse a ele, né: olha, quando você sair, nós não temos mais nada para comer à noite. As crianças estão sem nada para comer. Então você traga alguma coisa, traga leite, café, pão, né, para que a gente possa se alimentar. E ele ficou nessa dúvida, porque ele precisava ter uma entrevista do emprego e precisava cortar o cabelo. Ele precisava se apresentar, né, para o trabalho, cabelo cortado, né? E ele ficou nessa, e quando ele viu que não foi cobrado, ele fez as duas coisas: cortou o cabelo e pôde levar para as crianças, né? Conseguiu um emprego e levou para as crianças e para ele, para a esposa, o alimento. Então eles influenciam, né, na nossa vida, sempre dessa maneira positiva também, né? Como aqueles que tentam nos desviar do caminho. O homem pode, na questão 909 do Livro dos Espíritos, e o homem pode vencer seus maus pendores através dos seus esforços, né? Pelos seus próprios esforços. Dá para vencer esses pendores? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito pequenos, né? Isso a espiritualidade nos diz. Às vezes fazendo esforços muito pequenos. O que lhes falta é a vontade. Ah, que pena! Quão poucos de vós se esforçam para isso. Né? Nós estamos vendo nessa imagem aqui, nos bastidores de uma casa espírita, que esse senhor aqui, né, ele trabalhou muito, trabalho pesado, cansado, chegou na casa espírita, né, senhor de azul, ele chegou à casa espírita, sentiu esse ambiente e acabou adormecendo. Esse outro senhor que está nessa imagem aqui, né, casaco marrom, dá para ver que dele sai um fluido que vai lá para fora da casa espírita. Então, ele está sob a condução de um espírito obsessor, que mesmo ele indo na casa espírita, faltou a vontade, a determinação, o desejo de se melhorar. E o espírito lá de fora consegue fazer com que ele adormeça durante a palestra e não assista a palestra, porque a palestra pode lhe esclarecer e ele, pela sua atitude, acabar afastando, essa mudança de hábito, acabar afastando o obsessor. Então, pelos seus fluidos lá de fora, ele consegue, né, fazer com que esse senhor... Então, precisa ter essa boa vontade, essa determinação que os Espíritos nos dizem. E no Evangelho, capítulo 17, né, nos Bons Espíritas, nos diz ali, conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Ou seja, é pelos esforços, né? Para vencer um vício tem que ter muito esforço, nós temos que nos esforçar, nós temos que renunciar a muitas coisas. Por isso que Jesus diz, né? Aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Renuncie a si mesmo. Pegue a sua cruz e me siga. Então tem coisas que nós vamos ter que renunciar, vamos ter que deixar do lado, porque sabemos hoje que somos espíritos imortais, que estamos aqui para uma missão, né? Hoje sabemos o objetivo, nós estamos encarnados, de buscar o nosso crescimento, então nós precisamos desse esforço. E o esforço não é um dia sim, um dia não, é a todo momento, né? Nos esforçando todos os dias,
Paulo de Tarso, né, nesse encontro com Jesus, ele se modificou, né, deixou o homem velho e diz: o que queres que eu faça? Né, a partir de hoje vão seguir Jesus. Então ele diz: como é difícil a gente seguir Jesus, porque por que que o mal que eu sei que eu não devo fazer, eu pratico todos os dias? E o bem que eu sei que faz bem, que vai me fazer bem e que devo praticar, por que que esse eu não pratico? Né? Mas no fim ele disse, né, eu combati o bom combate. Ou seja, no combate, a gente combate o outro, a gente tenta vencer o outro, a gente tem estratégias para dominar o outro, para derrotar o outro. Mas quando ele diz eu combati o bom combate, ele diz eu combati as minhas imperfeições, né? Aquilo que estava de errado eu modifiquei. Né? E tanto a tal ponto que ao final da sua vida ele diz: já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. As minhas atitudes, minhas palavras, os meus pensamentos, né, são pensamentos crísticos. Né? As minhas atitudes são baseadas no amor de Jesus. E Leon Denis, no Problema do Ser, no capítulo 20, fala sobre a vontade, né? É a maior de todas as potências da alma. É pela vontade que dirigimos nossos pensamentos para o alvo determinado. É preciso saber se concentrar, colocar o pensamento acorde com o pensamento divino. Né? Nós precisamos buscar esse amparo divino. Né? Os Espíritos sempre nos dizem, né, Dr. Herman, aí do Centro Espírita Leon Denis, né, ele diz assim: nós estamos sempre presentes quando vocês fazem as preces. Nós conhecemos as vossas angústias, as vossas aflições, né, as vossas ansiedades e também os vossos medos. E nós estamos sempre prontos, mas a vontade, a determinação de vocês, né, também nos ajuda muito. Então nós devemos ter em nós esse sentimento, né, de esforço, de dizer eu quero melhorar e ter essa meta e pedir a espiritualidade, é o que nós vamos ver mais na frente. Na questão 910, o homem pode encontrar nos espíritos uma assistência para superar as suas paixões? Né? Então, se eu não tenho força, eu quero deixar, né, de tal vício, né, esse vício da química, os espíritos, né, podem me ajudar a superar essas paixões? Se ele reza a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, certamente os bons espíritos virão em seu auxílio, pois esta é a missão deles. Né? Então ele sabe, conhece as nossas fragilidades, né? A nossa boa vontade, o nosso desejo e também as nossas potencialidades. Então eles vêm em nosso auxílio. Né? Quando eu falei do vídeo lá do Sozinho, né, no filmezinho, o rapaz, ele está numa festa depois, né? Eu não vou dizer muito, né, para que todos possam assistir, mas ele está numa festa e a esposa sente que ele está em perigo, né? Ela recebe uma intuição e nesse momento ela faz essa oração, ela pede pelo seu marido, que a espiritualidade também ajude ele. E olha como a gente se ilumina quando nós estamos na prece, quando nós estamos pedindo, quando nós estamos buscando essa ajuda espiritual. Né? Então ela pede, se ilumina e a espiritualidade aí ajuda. Né? Mas quando nós também queremos vencer esse vício, né, eles vêm em nosso auxílio, né, mudam determinados caminhos, né, a amigos, né, que chegam até nós, nos dão aquela inspiração, aquela força, aquele amparo, né, nos conduzindo a um trabalho voluntário, visitando alguém, né, e nós encontramos, poxa, né, quantas pessoas dependem de mim, né, como eu sou importante na vida dessas pessoas, como eu preciso lutar, como eu preciso vencer, né, como eu preciso vigiar no dia a dia. No Evangelho também, no capítulo 27, na ação da prece, nos diz: pela prece o homem atrai para si o concurso dos bons espíritos, que vem sustentá-lo nas suas boas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos. Então nós temos aqui o remédio, né? O remédio que a espiritualidade nos diz, né? Falando sobre a vigilância
né? Nós vigiarmos os nossos pensamentos, os nossos atos, mas também buscarmos na espiritualidade esse apoio, esse amparo, né? Essa proteção. Porque durante o sono, né, quando nós estamos dormindo, nesse momento também a espiritualidade, quantas cirurgias são realizadas, né? Como diz Dr. Bezerra de Menezes, no livro José Carlos de Luca, O Médico Jesus, falando de vocês têm que se preparar até para dormir, né? Antes de dormir, não fiquem assistindo filme violento, né? Pensamentos negativos. Se preparem, façam o evangelho, coloquem uma música e orem a espiritualidade para que vocês possam estar, né? O que o Dr. Bezerra diz a nós, né? Que nós possamos estar em sintonia para irmos trabalhar na espiritualidade, aprender, estudar, né, ter a presença desses amigos espirituais. O Evangelho ainda, dessa forma, ele adquire a força moral necessária para vencer as dificuldades e retornar ao caminho certo. Se dele tivesse afastado, desviando assim os males que atrairia para si por suas próprias faltas, né? Então, dessa forma, na oração, pedindo a espiritualidade, esses benfeitores, né, que eles venham em nosso socorro e nos dão essa força moral, né? E quantas vezes nós ouvimos da espiritualidade nos pedindo, né, faça o evangelho no lar, né, estejam unidos, reúnam a família, e como diz Joana de Ângeles, se o evangelho no lar, imagina, envolve, né, ele abrange um quarteirão inteiro, né, com a luz da espiritualidade, com a luz de Jesus, né, imagine quem nós estamos trazendo para o nosso lar, para a nossa família. E é nesse momento que nós recebemos, né, o amparo, a força, a coragem moral para continuarmos a caminhada, porque os espíritos, né, eles vão nos intuir, né, vão querer que a gente vá para tal caminho, né, o caminho que eles querem, que eles desejam, os espíritos, esses que não querem a nossa felicidade, porque aqueles que querem dizem, né, façam o evangelho, reúnam a família, né, peçam assistência. Por isso que Jesus dizia, né, levanta-te e anda, né, todos nós caímos, né, a doutrina espírita veio para nos consolar, nos esclarecer, né, nos dar a mão, o amparo, o alento, para que se a gente cair, a gente levante, a gente não desista, não tenha vergonha de dizer eu caí, né, mas o importante é nós levantarmos, né, caí, levantei, né, vou continuar a caminhada, porque lá na frente há muitas pessoas que dependem de mim, há muitas pessoas, né, que estão dependendo, né, do meu apoio, da minha força, da minha alegria. Então, é essa força moral que o Evangelho nos diz. A Ivone do Amaral Pereira, ela dizia, né, que ela que veio de muitas vidas, praticando suicídio, nessa ela dizia, eu preciso vencer. E nessa encarnação, a última encarnação, ela diz, eu encontrei no Evangelho segundo o Espiritismo a força que eu necessitava para ter essa determinação, esse amor de não desistir da vida, de continuar lutando, de ajudar, de amparar, né, de olhar os irmãos como verdadeiros irmãos que são. E foi no Evangelho, segundo o Espiritismo, esse livro Luz, que eu encontrei a força, né, a coragem, a determinação de continuar a minha caminhada. No Evangelho também, no capítulo 27, na ação da prece, um homem, por exemplo, que vê a sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e até o fim da sua vida arrasta uma existência de sofrimento. Tem ele o direito de se lastimar por não obter a sua cura? Né? Isso está no capítulo 27, o item 11, a ação da prece. Então ele tem o direito de lastimar? Não, porque poderia ter encontrado na prece as forças para resistir às tentações. Né? Então é o que eles nos dizem, né? Nós precisamos estar em contato com esses espíritos amigos que estão aqui, ao nosso lado, nos intuindo, né? Nos trazendo amparo, nos trazendo o livro, nos trazendo a amizade, o bom amigo que chega ao nosso lado, nos intui,
nos convida a ir à casa espírita. São tantas formas, né, de auxílio que nós recebemos. E no livro, estudando o livro dos Espíritos, do CELT, né, diz: os espíritos amigos e benfeitores estão sempre ao nosso lado, nos intuindo, nos sugestionando para o bem, mas não podem interferir em nosso livre-arbítrio, que é a liberdade de escolher. E se escolhermos o mal por livre e espontânea vontade, eles não podem fazer absolutamente nada. Né? Então, é o livre-arbítrio. Né? Eles respeitam as nossas decisões. É aquilo que eu digo, eles chegam até nós, né, nos fazem o convite: vamos à casa espírita hoje? Nós recebemos essa intuição: é mesmo, hoje vou à casa espírita. Mas vem o outro que não quer, diz: não, fica em casa, hoje tem futebol, hoje tem novela, fica em casa. Né? Mas a decisão é nossa. Eles não podem interferir. Eles vieram, nos intuíram, mas a decisão é nossa. E quando nós tomamos essa decisão, né, olha esse rapaz lendo, buscando, se esforçando, né, buscando o pensamento da espiritualidade através do livro, nós podemos ver a proteção, né, o quanto a espiritualidade se empenha em nos auxiliar, né, porque querem o nosso bem, né, querem a nossa felicidade. Os espíritos, o Evangelho capítulo 28 agora diz: os espíritos sedutores se esforçam para nos afastar do caminho do bem, sugerindo-nos maus pensamentos. Eles aproveitam todas as nossas fraquezas, assim como qualquer outra oportunidade que tenha acesso à nossa alma. Né? Então eles tentam nos vencer pelo medo, né? Pelas nossas fraquezas, pelo pensamento, né? Por tudo aquilo que chega até nós, né? Às vezes são meios de comunicações que nos passam medo, desesperança, né? E nós entramos nessa sintonia, né? Então nós temos que ter aquela sintonia com a vida maior, né? Aquela mensagem de ânimo, né? Como foi lida pela Carmen no início, né? Nós começar o dia com essa mensagem: ânimo, nós estamos aqui, não desistam, né? Nós estamos ao lado de vocês, tenham fé, tenham esperança. Não se sai, né? Não se entra no carro sem fazer uma prece, pedindo assistência da espiritualidade, que eu possa viajar com segurança, que eu possa andar com segurança, que eu não machuque ninguém, que eu não me machuque, pedindo, né? Temos essa sintonia com a espiritualidade, né? Então, se os sedutores se esforçam para nos afastar do mal, né? Como eu li ali do Leon Denis, né? Eles também, os bons, se esforçam, se empenham, né? Para nos trazer alegria e felicidade, né? Estão constantemente ao nosso lado. Existem espíritos, né? No capítulo 28, que só se prendem, que a nós se prende como uma fera à sua presa. Porém, ele se afasta quando reconhece a sua impotência em lutar contra a nossa vontade. Aí a reforma íntima, né? Nós estamos vendo aqui esse espírito, né? Essa mulher aqui nos bastidores da casa mediúnica, ela chega sofrida e está pensando no suicídio. O atendente fraterno está aqui, sob a inspiração. Antes de começar o trabalho, ele pediu, leu o Evangelho, pediu inspiração, pediu a presença amiga e amorosa. A espiritualidade permitiu a entrada, né? Porque muitos não são permitidos entrar na casa espírita, mas eles permitiram a entrada desse irmão que estava acompanhando ela, para que ele se esclarecesse, para que ele fosse ajudado, né? Que ele parasse com essa influência, né? Que a partir desse momento ela se melhorasse. Então, quando ela sai da casa espírita, se ela tomou o remedinho dela pelo ouvido também, foi afastado esse irmão, ou seja, foi encaminhado, né? Foi conduzido, né, a uma melhora, uma mudança de pensamento, ela já sai dali, mas faz a sua reforma íntima, né? Nós precisamos nos esforçar também para modificar esse quadro, né? E se eles percebem que nós estamos mudando, eles não vão continuar ao nosso lado, né? Como dizem os espíritos amigos, né? O trabalho afasta os obsessores, o estudo, né? O trabalho, o estudo, a dedicação, o trabalho no bem, né? Divaldo um dia perguntou a Joana, né, como é que eu faço para
afastar, né, os obsessores, não cair nessas armadilhas. E ela disse assim: nunca te afaste dos sofredores. Quando nós estamos ajudando, quando nós estamos trabalhando no bem, né, não nos falta esse amparo. Na questão 911, Livro dos Espíritos: não existe paixões tão vivas e irresistíveis que a nossa vontade seja impotente para dominá-las, né? Então aqui os espíritos dizendo, né? Que não existe paixões tão irresistíveis. E aqui no livro, deixa eu pegar aqui no livro, fala sobre é, é bom viver em contato pelo pensamento com os espíritos, com os escritores de gênio, com os autores verdadeiramente grandes, em todos os tempos, em todos os países, né? Então, os espíritos respondem. Há muitas pessoas que dizem: eu quero, mas a vontade está apenas nos lábios. E aqui a gente fala, né? Tem que ter a vontade, tem que ter a determinação, né, de querer mudar, né? Eu quero mudar, eu tenho força, eu tenho a vontade. A vontade é a maior potência da alma, né? Mas se a pessoa se acomoda, né, nessa imagem, deixando tudo para que os espíritos possam fazer, né, não acontece, né? Nós temos que nos melhorar, nós temos que buscar a nossa mudança, nós temos que soar, como diz os espíritos amigos, né? A nossa evolução se faz através da água. Ora, é suando, né, trabalhando no bem, cansado, ou chorando, ou derramando lágrimas, né, mas que seja sempre pelo trabalho. Então, muitas vezes eles querem, mas ficam muito contentes de que tal não aconteça. Quando se acredita que não se pode vencer as suas paixões, é o espírito que nisso se compraz, em consequência da sua inferioridade. Então, a pessoa tem que ter esse ânimo, né? Porque os espíritos estão ali, eles vão influenciar, eles precisam, né, do encarnado para satisfazer os seus desejos, né? E se nós estamos no bem, estamos envolvidos no trabalho, na ajuda, né, no benefício, na caridade, né? Isso aqui também é uma cena daquele filme que eu disse, Sozinho, né? O obsessor diz: não, vamos aproveitar, né? E realmente faz com que esse rapaz aceite, né? E receba suas intuições. No livro Estudando o Livro dos Espíritos, qualquer tipo de paixão, por mais tentadora que seja, ou por mais impositiva que se mostre ao homem, poderá sempre ser domada. Sempre poderá ser domada. Aí eles dizem: desde que haja uma vontade firme e uma determinação forte em se desvencilhar dela, contando com o amparo dos amigos espirituais, mas o principal é a vontade. É a vontade de quem se acha constrangido pela paixão, né? É nós buscarmos esse apoio na espiritualidade, né? Tá difícil. Senhor, eu estou me esforçando. Aí eles vão ver. O que os espíritos observam muito em cada um de nós é o nosso esforço. Embora a gente não esteja conseguindo, mas eles vão dizer: a pessoa está se esforçando, ela está tentando, né? Está batalhando, então ela vai conseguir, né? Vamos apoiar, vamos dar é o esforço. Conhece-se o verdadeiro espírito pelos esforços que faz para dominar, né? Vencer ou dominar as suas más tendências. Do livro Jesus para Você, né? Jesus, profundo conhecedor desse fenômeno, sempre advertiu, né? Vigiai, vigiai e orai, né? É o tempo todo, né? Aqui os discípulos estavam apavorados, né? O barco virá e Jesus, né, simplesmente com comando de voz, ele diz: aonde está a vossa fé? E abrindo os braços para a natureza, acalmou a tempestade, né? E fica admirado: que homem é esse que com a voz, o seu comando de voz, ele acalma a tempestade,
né? Então é nós vigiando, né? Vigiar é nós estarmos atentos, né? Observai, né? Vigiai e orai, né? Nós temos que observar ao nosso lado, né? Estar vigilante é estar atento às elaborações mentais, mantendo o controle para que não seja gerada sintonia com mentes oportunistas, né? Então aqui nós temos dois quadros, aquele que está sempre pensando negativo e aquela pessoa que sempre pensa de uma maneira positiva, né? Como nós levantamos de manhã, né? Se nós levantar de manhã reclamando, eu tenho que trabalhar, o dia está difícil, né? Como é difícil, tem que trabalhar, tem sol, tem chuva, está frio, né? O dia se torna muito difícil, né? Muito longo, difícil, dá tudo errado. Mas no momento que nós pensamos positivamente, né? O primeiro pensamento se dirige a Deus: obrigado, meu Deus, por mais um dia, porque hoje eu posso fazer diferente. O que eu fiz de errado ontem, hoje eu posso modificar. Quem eu não ajudei ontem, como disse Santo Agostinho, hoje eu posso ajudar, né? Hoje eu posso fazer diferente. Hoje eu posso ser um remédio na vida das pessoas. Eu posso ajudar, eu posso abraçar. É uma nova oportunidade, é uma folha em branco que eu estou escrevendo no livro da minha vida, do qual eu sou o autor. E ninguém vai escrever a minha história, né? Então, sermos gratos a Deus por tudo que nos acontece, como diz Paulo de Tarso, né? Por tudo dai graças, porque tudo acontece por bem daquele que ama o Senhor, né? Então, tudo é aprendizado, mas o nosso pensamento, a nossa sintonia, né? Nós vamos decidir quem é que vai caminhar conosco durante o dia de hoje, né? Se nós levantamos agradecendo, né? Mais um dia, mais uma oportunidade, eu posso fazer diferente, né? Nós vamos ver que esses espíritos estarão nos auxiliando. Na questão 912, o Livro dos Espíritos, qual o meio mais eficaz de combater a predominância da natureza natural, né? Qual o meio mais eficaz? E os espíritos dizem aquilo que Joana disse a Divaldo: nunca se afaste dos sofredores, né? Faça caridade, né? Esteja no trabalho no bem, esteja com um pensamento elevado. Praticar a abnegação. Joana diz a Divaldo: nunca se afaste dos sofredores, né? Por quê? Né? Porque Jesus disse: aquele a quem vestirdes, aquele a quem ajudardes, alimentardes, aquele a quem visitardes, é a mim, né, que estarás fazendo. Então, quando nós estamos com o pensamento, o sentimento voltado a esse irmão, né, de dor, está sofrendo, né, eu posso, como diz Chico Xavier, eu posso ser o remédio, eu posso levar uma palavra, o meu abraço, né, uma palavra que levante, que traga ânimo, para que a pessoa não desista, como os espíritos amigos fazem com cada um de nós. Força, ânimo, tenha fé, tenha perseverança, nós estamos ao lado, né? Tudo passa, os momentos difíceis vão passar, né? Não se entrega, não desista, se esforça, se empenhe constantemente, né? Somos assistidos por eles. E aqui também, né, no estudando o Livro dos Espíritos, praticar a abnegação é o trabalho em benefício dos outros, criando um clima de aceitação mútua com os companheiros de jornada, aurindo os recursos da paciência, da bondade, serenidade e amor pelas criaturas de Deus, num trabalho incessante na sua busca da sua iluminação espiritual, né? Então, através de Chico Xavier, quantos espíritos nós pudemos conhecer, pudemos receber as suas mensagens, o seu amparo, a sua visita dentro dos nossos lares, né? Francisco de Assis, né? Francisco de Assis um dia estava passando por um leproso e ele tinha duas moedas, quatro moedas ele tinha. O leproso estendeu a mão para ele e disse: me dê alguma coisa. Aí ele pegou as duas moedas e entregou ao leproso. Aí o leproso guardou as duas moedas e disse: por favor, me dê alguma coisa. Aí ele viu que tinha mais duas moedas, ele deu as duas moedas. O leproso guardou as moedas e olhou para ele com as carnes caindo, né, o odor muito forte, e disse: pelo amor de Deus,
me dê alguma coisa. E aí foi que Francisco percebeu que ele tinha que dar algo dele, vindo dele. E aí ele abraça o leproso, beija o leproso, e o leproso sente aquela alegria, aquela felicidade, e vai se transformando, as chagas vão fechando, né? Ele se ilumina, e nesse momento, Francisco de Assis reconhece ali, naquele leproso, Jesus, né? Jesus que se fez presente a ele. Então é o que cada um de nós, né? Esse é o caminho que cada um de nós, né? É na caridade, é no amor que nós vamos buscar a nossa fortaleza para que possamos vencer essas más tendências, né? Essas influências negativas. No livro No Invisível, Leon Denis diz: as vibrações dos pensamentos se propagam através do espaço e atrai para nós pensamentos e vibrações semelhantes, né? Por tudo dai graça, né? Olharmos a natureza, né? A nossa viagem que nós fizemos, onde nós estivermos, né? Olhando para o céu, como Leon Denis dizia no momento que está na praia, que estava diante do mar, né? Como é forte a beleza de Deus, né? Como nos encanta a presença de Deus na natureza. E no livro do Invisível também, se compreendêssemos, né, a natureza e a extensão dessa força, nós só teríamos pensamentos elevados e nobres, né? Então, isso nós vamos modificando no nosso dia a dia, né? Isso está no livro No Invisível, né? Nessa potência da alma que é o pensamento, né? Nós uh, confiarmos em Deus, né? Saber que tudo acontece para o nosso bem, mas darmos a nossa contribuição, né? A nossa força, a nossa fé, a nossa determinação de mudar, de vencer as nossas más tendências, né? E que esses espíritos que estão ao nosso lado, muitas vezes, também pela nossa atitude, pelo nosso amor, pela nossa mudança, pelo nosso trabalho do bem, também se transformam, né? Como o Divaldo nos traz muitos exemplos disso. E não nos, na oração nos diz, né? Não nos abandoneis à tentação, mas livrai-nos do mal. Aqui nós pudemos ver no filme O Nosso Lar, né? Muitos trabalhadores aqui, um trabalhador que falhou, né? Deixou se envolver, e dai-nos, Senhor, forças para resistir às sugestões dos maus espíritos que tentam nos afastar do caminho do bem, né? Inspirando nos maus pensamentos, né? Então, os bons estão ali, estão nos envolvendo, estão nos dando sempre a oportunidade, né, de moldarmos a nossa vibração, os nossos pensamentos. E, finalizando, né, o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz: o mal não é uma necessidade fatal para ninguém. Parece irresistível somente para aqueles que se entregam com satisfação. Parece irresistível somente para aqueles que se entregam com satisfação. Se nós temos a vontade de fazer o mal, também temos de fazer a vontade de fazer o bem. Eis a razão porque, Senhor, vos pedimos ajuda e a de todos os bons espíritos para que possamos resistir à tentação, né, aos vícios, né, aos maus caminhos que muitas vezes nos arrastam, né, com a família, né, com os filhos. Então é nós buscando através da oração ajuda, o amparo, que o amparo sempre vem, né? Esses espíritos amigos estão sempre presentes em nossas vidas, nos intuindo para que a gente possa encontrar o caminho da felicidade. Esse é o objetivo, né, de todos nós, né? Entrarmos nessa encarnação e sairmos muito melhores do que quando aqui reencarnamos, né? Que possamos voltar à pátria espiritual, né, com aquele sorriso, dizer: eu posso não ter feito tudo, mas houve um esforço muito grande de mudança, né? Compreendemos a mensagem de Jesus. Hoje temos a oportunidade de fazer o bem, né? Temos a oportunidade de escrever, como diz Chico Xavier: embora eu não possa voltar lá no início e fazer um novo começo, eu posso começar hoje e fazer um novo final. Então, é essa mensagem de hoje, né? O pensamento e os vícios. Meu amigo Walter,
Muito obrigado pelo seu estudo, as suas reflexões. Realmente, você tocou o nosso coração com essas passagens do Evangelho, com essas mensagens, né? Principalmente do Evangelho segundo o Espiritismo. Quanta mensagem edificante, mensagens que nos consolam, que chamam a nossa atenção, né? Para a modificação que precisamos fazer em nossas vidas e o alerta, né, tão importante para todos nós. Então, eu só tenho a agradecer a você por aceitar o nosso convite, por estar conosco nessa noite, trazendo essas mensagens de alerta para que todos nós estejamos preparados para resistir a toda investida do mal, porque nós temos condições de fazer isso. Né? Como diz o Kardec, né, os espíritos dizem a Kardec, não há arrastamento irresistível. Exato. E bastaria que fizéssemos pouco esforço e já conseguiríamos vencer. É que nós não estamos, às vezes, nem preparados para fazer um pequeno esforço. Então, que possamos abraçar esse evangelho e realmente trabalhar para o bem, para vencer essas tentações que são muito grandes ainda no mundo em que vivemos, né? Então, leve o Exato. nosso abraço, a sua família, a sua casa espírita, e mais uma vez eu te agradeço por aceitar estar conosco essa noite, que Francisco de Assis te abençoe, te fortaleça e te ajude, e que nós possamos sempre contar com você aqui. Bom, meu amigo, Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. um abraço no seu coração. Meus irmãos, segunda-feira que vem continuamos com o nosso painel espírita sobre dependência química. Quem vai estar conosco na segunda-feira é a nossa amiga Aline Queiroz. E o tema que ela vai conversar conosco é efeitos da ação da dependência química no corpo e no espírito. Então, um tema bastante interessante, todos são convidados, peço a vocês que compartilhem, porque esse é um tema que todos nós temos que ouvir, refletir, tá bom? Então, vamos encerrando aqui a nossa reunião de hoje. Eu vou convidar a minha amiga Joana. Joana, faz a nossa prece de agradecimento, minha amiga, por favor. Agradecemos ao companheiro pelo trabalho realizado e vamos todos juntos nesse momento elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos bons espíritos, agradecendo a eles pela dádiva da vida, pelo amparo que nos dedicam e que possamos, conforme escutamos o companheiro trazendo o estudo, nos esforçarmos cada dia mais para termos bons pensamentos e praticarmos as boas ações, porque nós é que escolhemos nossas companhias e do nosso procedimento é que esses irmãos se aproximam, que saibamos valorizar todas essas reuniões, estudos que o Pai nos oferece para o nosso crescimento e para o nosso despertar. Que o Pai amoroso, que o Mestre Jesus derrame bênçãos de luz sobre todos os irmãos que nesse momento passem por alguma dor, algum sofrimento. Que leve paz e harmonia a todos os lares e que nós possamos sempre orar por nós e pelos nossos semelhantes. Agradecemos muito a Ti, Jesus, e a Ti, Pai amoroso, por tudo. E fique conosco, hoje, agora e sempre, na graça de Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, queremos dar uma boa noite de todos, de muita paz e muita luz, tá bom? Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Obrigada, Walter. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Para todos. Fiquem com Deus. Que o Senhor nos abençoe. Como diz Boa Francisco, noite. Gratidão, irmão. para todos. Paz e bem. Até mais.